Estamos oficialmente gravando. Tu consegue fazer aqueles tipo, como é que chama? Efeito de voz? Tipo, Posso tentar. Tipo agora, eu quero nesse momento agora ficar com a minha voz, tipo, como se eu fosse uma voz demoníaca. Tente aí Eu falar. vou de uma maneira demoníaca cantar o hino nacional. Vou imitar um carro passando. O que é que vocês acham? Vamos lá. O demônio recitando. Eu vou tentar. Pronto. Eu vou tentar. E eu vou recitar, não vou cantar. Tá. Ouviram do Ipiranga. Ouviram, né? Ouviram não. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo e retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teus seios, ó liberdade, desafia o nosso peito a proclamar. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Isso vai ficar sinistro, hein? Isso vai ficar sinistro, velho. Eu quero ver, ó. Arma na tua cabeça e o cara falar assim, uma música pra você cantar, mas não pode errar a letra, senão eu atiro. Seria o hino? Não, claro Seria que o quê? não. Eu ia cantar A Lua Me Traiu. Não, hoje não. É porque como ela vai Qual? acompanhar A Lua Me Traiu. Pra não errar. O Fábio não parece coisa de Calypso, né? Não sei porquê, mas veio na minha cabeça o Baby Me Leva do Latino. O Baby É Me Leva é sério? boa, hein? Só Estávamos falando de latino no outro dia também. Como é duro. Mas eu acho que se tivesse com a arma na Eu cabeça, não sei qual era a música seria que eu Baba não- Baby daquele aqui. Baba Baby, que também é composto pelo grande Baby mestre Baba. Latino. É. Latino Ah, é? fez Tô Nem Aí da Luca, pra poucas pessoas sabem, viu? Sério? Que a Tô Nem Aí foi. Ele era produtor da Luca, inclusive. E hoje ninguém respeita o cara, né? Porra. Ele não faz pra ser respeitado, ele faz pra ganhar dinheiro, na verdade, né? Então, O Latino, pouco a gente sabe, ele é um ótimo pianista e ele inclusive tem bom conhecimento de música clássica. Ele tem bom relacionamento com os animais, inclusive. Tem, Quê? também. Peraí, Um relacionamento o que é com que os você animais. quer dizer Tem com também. isso? Eu entendi, Claramente. amigo. Eu Você quer entendi. dizer Principalmente com os com cachorros, né? Não, na verdade eu tava lembrando do macaco, né? Ele que tinha um macaco. Ele tinha um tinha um macaquinho macaco? também. Olha só, é eu, um cara... eu jurava que tu tava lendo a bio dele no Tinder. Mas é porque assim. Relacionamento com animais. Mas é porque também podia. Pianista. Então, Mas ele é um cara assim que, ó, tem orgulho de ser quem ele é. tanto que a porque não é filha todo dele tem mundo vergonha que- de dizer que é filha dele. É? É, filha dele, não diz pra ninguém. Diz que o padrasto dela, que é na verdade o pai dela. Ela inclusive Mas- recusou a pensão dele. Mas vemos e convenhamos, você tá lá nos Estados Unidos, certo? Ok. Aí você tá numa Filha mesa de assim, latino. com um bocado de americano, você não é, assim, não é todo mundo que vai bater no peito e dizer assim, mesmo eu sou latino. Sou latino. Mas ele tá lá dizendo pra todo mundo que ele é latino. Ele se transformou o próprio, Pois é. no olha só. caso. Mas Ele queimou um pouco do filme dos latinos, é claro, mas... Eu acho, eu acredito assim, ó. Qualquer Agora que pessoa eu está entendi o disposta a fazer trocadilho qualquer teu. coisa desde que tire vantagem disso. Entendeu? Ei, esse podcast não pode fazer sucesso, que a gente pode ser processado pelo latino, cara. Seria um orgulho, pra falar a verdade. Se eu pudesse estar na mesma sessão Tá aí. de julgamento com eles, assim, sou seu fã. Aí. Latino, sou seu fã. Amigo Fura-Olho é pra mim uma das grandes músicas da história da língua portuguesa. Tem umas coisas assim que não deveria dar orgulho, mas dão, né? Eu trabalho desenvolvendo jogos e eu sempre falo pro pessoal da equipe dizendo assim, cara, eu só vou ficar realmente feliz e satisfeito quando a gente lançar um jogo e tiver hentai dele. Se tiver hentai dele ou hentai nele? Hentai dele. Dele. Caralho, fanfic em hentai. É que porque- nem escrever uma fanfic de um livro, é porque É. você sabe que fez muito sucesso. Tipo, se tem hentai do seu jogo, é porque Porque seu jogo quebrou fez sucesso. tudo já. Tu passou todas as barreiras. Exatamente. E agora isso aí está chegando na barreira do prazer. Eu acho que no momento que você soltar o link pra um jogo gratuito no 4chan, pronto, você vai ter o É hentai isso aí. do seu jogo. Se tu fizesse um jogo de cubos mágicos, é possível fazer um hentai dele? Cara, Depende. regra... Se você colocar os... Não, deixa eu... Tetris, é Deixa possível pra lá. fazer. Eu não- queimar meu assim, filme aqui. Tetris já é mais fácil, inclusive já existe. Porque é meio fálico, né? É verdade, alguns é fálico. tem aquele que é um razão. Lzinho, assim, dá tem pra razão, ser uma coisa tem meio de razão. lado e tal. Há um fator penetrável ali. de fato. Mas é pra maior de 18 ou não é? O quê? Esse podcast. A gente tenta manter o decoro, Tudo sabe? bem, então, Mas vamos ser legais. Vamos manter o decoro. Mas a gente tenta, não a quer gente dizer que a tenta, gente não quer dizer que consiga. consegue. É. Cacete é um Pokémon. Exatamente. Por sinal, já que não deu certo na nossa última gravação, aquilo que eu falei sobre o que a pessoa estava fazendo
relembrando a adolescência, não vai para o ar. Então a gente volta a ser censura de 12. Olha aí. Talvez 12 olha aí. vezes, por aí. É só não retomar o assunto, Fábio, como Não, você já acabou morreu. de fazer. Não, eu não disse, eu falei, dessa vez eu mantive o decoro. Mas bem, a gente decidiu começar a gravar o podcast Halloween. Hoje a gente está celebrando o Halloween e descobrimos também que aqui do lado, nosso vizinho, é uma igreja agora. Evangélica. E a Amanda Gisele está vestida de bruxa. Tem capeta também aqui dentro. E eu tô de Ei, professor. pode falar de professor religião Elmo. assim, né? Pode. Vai dividir assim, A gente público fala assim. de qualquer coisa. Vai ganhar uns tudo que tá haters. acontecendo. A última série de podcast da gente foi só sobre fé e sobre astrologia. Entendeu? O Kilder, inclusive, fez o mapa astral de Amanda Gisele. Astrologia. Não, mapa astral Não, mapa astral não. foi o Eu quê? joguei tarô. Jogou Jogou tarô. Eu acho que se você quiser aprender astrologia, desculpa, foi o tema do podcast passado, mas eu preciso dizer. Se você quiser aprender um pouquinho sobre astrologia, é só usar o Tinder. O Tinder? Eu nunca usei o Tinder porque eu sou noivo há 10 Se anos. você sair lendo então- assim uns perfis assim, Ah. Eu também. lê uns 15 assim, você vai descobrindo cada coisa assim, porque o pessoal faz questão de dizer que qual é o seu signo, qual é o signo que tá procurando, essas coisas, sabe? Fundamental, né? Cara, que coisa. É igual então a questão de tipo sanguíneo pros japoneses, né? Caramba. Lá no Japão, ao invés de signos, eles têm a questão de tipo sanguíneo. Mas todo japonês não é tipo A. Mas isso é bom. Não, nem todo japonês é tipo maioria A. dos Mas japoneses aí é já, tipo A, que aí eles já é tiveram mais útil, por quê? Porque você contato pensa, com- vou arrumar uma parceira que tenha compatibilidade comigo, caso eu precise de doação. Que eu Faz- saiba, a faz maioria mais dos sentido. japoneses Mas é tipo a questão do... É dos filhos, não? Não é. A questão do tipo sanguíneo é personalidade. Eles associam o tipo sanguíneo à personalidade da pessoa, do mesmo jeito que o pessoal associa signo à Quando minha personalidade. mãe E tu sabe quais são as personalidades de cada... Não, mas eu consigo descobrir mais rapidinho, olhando na Descobre, internet. descobre, né? descobre, que Então, eu quero... Então, gostei quando minha mãe disso aí. dizia, você puxou o sanguíneo da família do seu pai, ela estava dizendo, É então, exatamente que o meu A isso. positivo tem lá uma linhagem nos seres malignos. É aquele mundo. positivo Do e negativo mundo. realmente quer dizer alguma coisa, né? Então, o pessoal lá da Ilha do Marajó, de onde papai veio, puxado também da raiz turca da família, tem lá o seu pé na astronomia, não, na astrologia do sangue. É isso? Deve ser. É isso. Na astrologia do sangue. Eu só sei que isso é lá no Japão e lá na Coreia do Sul também. Coreia do Sul e Japão é um pouco parecido em termos desse tipo de coisa. Mas uma vez eu tava. Eu sou uma pessoa muito cética. E eu realmente não acredito que a posição dos astros influencia lá no coisa da gente. Mas minha opinião, qual é o certo? seu signo? Minha opinião. Mas qual é o seu signo? Eu sei que não é Sagitário. Se vir um meteoro pra Terra, vai influenciar muito a sua Típico! vida. Ah, é? Não. Porque eu sou Libra, na verdade. Sempre dá certo, sempre dá certo. Toda vez a pessoa Pois é, pergunta mas meu signo, eu digo e a pessoa, é típico isso, mas eu falo brincando, eu sei, mas mesmo quem acredita fala, isso é típico disso aí, Isso é tá? típico Eu falo, de não, tal mas coisa. Não, na mas verdade eu sou aí, Libra, mas aí a eu pessoa posso fica, dizer, mas Choque, mentir é típico de Libra. Exatamente. não é? Pode ser. Mentir é típico de Libra, sabe? Típico de Libra. Não Eu consegue tenho- nem ser sincero nas situações. Tão mentiroso que o Pensar mestre um passo à ancião. frente, né? Tão mentiroso que o mestre ancião fingia ser velho quando na verdade ele ainda era Então, eu jovem. queria dizer que, assim, que apesar de eu não acreditar em astrologia, eu queria agradecer muito a existência da astrologia por causa dos Cavaleiros do Dia. Sim, verdade. Ai, meu Deus. Não. Vamos ver aqui, vamos ver os tipos sanguíneos. Começar por... Por que todo homem gosta de Cavaleiros do Zodíaco? É a pergunta do podcast de hoje. Porque Ah, todo isso homem é foi fácil, criança. Exatamente. Isso é fácil de Forma responder. caráter. E tinha TV. Porque normalmente os homens na idade de hoje tinham o quê? 10, 12 anos de idade, quando estavam passando Cavaleiros. Todo Foi mundo um dos assistia, vai dizer que Todo mundo, assistia. todo mundo. Todo Eu vou te mundo contar- assistia. eu vou lhe contar uma Os coisa. cachorros da rua. Não, eu vou lhe contar uma coisa Nós que eu éramos lembro. da época do Olha, bullying. Se você não assistisse. falar uma coisa. A gente tava brincando na rua, dava a hora de Cavaleiros, Isso. todo mundo Eu vou me ia lembrar, pra ó, casa. eu vou contar uma Depois coisa que eu saía. lembro. O Elton dizendo. Eu lembro uma coisa que eu lembro, quando a Manchete faz assim, ó, novos episódios inéditos dos Cavaleiros do Zodíaco, porque Cavaleiros do Zodíaco só ia até a luta do Seiya contra o Aioria. Podcast. Na primeira Podcast, a gente pacote. tá aqui no podcast. Quando veio o segundo episódio, eu me especial. lembro que não tinha uma criança no meio da rua quando começou a passar os novos episódios inéditos dos Cavaleiros. Nenhuma criança na rua. Então, você sabia que. Respondendo sim, todo. Mas na Ok. verdade, os Cavaleiros do Zodíaco, eles foram uma febre. Inclusive,
Na América Latina toda. Foi, na América Latina toda. Los Caballeros del Zodiaco. Só um instante, Só que nos Estados Unidos ele flopou brutalmente. Só um instante. E retomando. Só uma coisa que eu queria dizer, que ele fala uma coisa que eu considero uma certa inverdade. Ele diz que a posição dos astros não influencia na vida dele. Se vier um meteoro para este planeta, ele garante que influenciará. Faz sentido. Já influenciou, na verdade, porque ele só existe por causa do meteoro que matou os dinossauros. Isso. né? Que Cairo. não é o de Pegasus. Cairo, aqui não é de Pegasus. Então. Então, Cairo, você como convidado de hoje, qual é o seu tipo sanguíneo? Cara, não sei, eu esperava que você me dissesse. Influencia na personalidade. A partir da minha personalidade, com É verdade. toda Caralho, a é estratégia verdade, japonesa, cara. Tá aí. dava pra descobrir meu tipo Concordo. sanguíneo. Então, vamos tentar. Eu tô aqui com a tabelinha. Vamos dizer, como é que você é? Você é confiante? Você é introvertido? Sou uma pessoa confiante, mas sou extrovertido. Você é uma pessoa confiante, mas extrovertida. Até porque confiante e introvertido é um pouco mais rápido. Amigável, você é ambicioso? É difícil, cara. Ambicioso? Ah, Eu acho que não. Acho que eu sou um cara assim, Mônico, gosta você de- senta gosta na de- cadeira da gosta- janela ou na do corredor? rapaz janela. Então você é ambicioso. Sou, não sou? Se você tá Gosto na alta, de- então É isso quer aí. ser melhor que os outros. gosta de correr riscos e... Não, riscos são desnecessários, a vida a gente só tem uma. Ok. 7, com 7. Vamos ver aqui pela tabela. Você é individualista? Um pouco, sou. Você gosta de animais? Otimista? Gosto dos animais. Criativo? Você é uma pessoa criativa, né? Eu trabalho com Artista, criatividade. é. Então eu chutaria tipo B. Eu acho que é B, cara. Não tenho certeza, mas eu acho que é B. E se É não um for? tipo sanguíneo que não, nem faz nem cheiro, né? Eu chutaria tipo B, segundo a Deve ser tabela. isso aí. Deve ser isso aí. Agora eu já sei. Pronto. Vai Agora morrendo. é. Eu sou B, Vou porque dizer, véi, aquela página sou do B. Google. Você tem certeza sim que eu sou Sim, extrovertido? que eu fiz minha astrologia do sangue, deu bem. Exatamente. Não Caraca, pode só velho, caber aqui tá Tá na morrendo, na qual é o seu veia. tipo sanguíneo? Eu não sei, mas eu sou extrovertido. Aí a banda fala assim. Aí, Aí olha, o médico olha assim, ó, B. Certeza. ele tem que acrescentar assim, e ainda sou de Libra. Pronto. Cara, aí o cara disse assim, tem algum aí extrovertido, tipo B, que Libra? Qual é o ascendente? Pronto, é esse sangue que vai Esse aqui, vai é esse dar que é certinho. compatível, pessoal. Rapaz, mas Já pensou? foda que às Pode vezes doar até medula, não tem problema não. ela leva astrologia. Tem uma galera que leva astrologia muito a sério, Tem, sabe? tem sim. Aí eu tive uma... Putz, as pessoas podem ouvir as coisas que a gente fala aqui, né? É, sim. Tá, vamos lá. Pode mudar E nome. compartilha. Vou dar menos Você informações. pode Vou mudar dar menos- nomes. vou dar menos Você pode O segredo é não mudar dar nomes. Ser mais reais, direto. entendeu? Eu Pode mudar tava nome. conversando com uma pessoa uma vez e ela perguntou qual era o meu signo, né? E eu falei, não, meu signo é T-Rex. Aí ela disse, T-Rex, mas isso não existe. Eu falei assim, não, nenhum deles existe, né, na verdade. E ela ficou muito chateada, assim, pra não dizer puta, né? Sabe quando você dá aquela olhada assim pra pessoa e você, né? Eu Sabe o sei. que é Você sabe por que foi trás? naquela hora que você caiu todos Eu os sei, pontos Se não vocês existisse dela. lei, talvez ali, que acabasse sua vida. A minha vida é pautada nisso, cara. E decepcionar pessoas o tempo inteiro, assim. Às vezes é divertido, vai, vamos falar a verdade. Pra mim é sempre divertido. É, É não porque eu é? não percebo, então, em geral, eu tenho que me divertir. Então eu vou sofrer, então a opção é Às vezes é divertido. Mas Eu assim, quero saber a minha personalidade. Sabe seu personagem? Não, a sua personalidade Peraí, tu sabe. quer Eu saber... quero Ela que não o- sabe. Ei, peraí, eu quero peraí, que essa peraí. página Não tem, do Google não. diga quem eu sou. não, pera, no caso dela, Você quer uma No caso confirmação de um Ih, site. Ela ainda não sabe. Pera, ainda ela não disse sabe. que quer saber a personalidade dela. Ou seja, ela sabe o tipo sanguíneo e ela quer descobrir a personalidade. personalidade. É, exatamente. Pronto. Eu quero que essa Exatamente. página do Google diga quem eu sou. Porque ela já sabe que tem confirme, sangue. ok. faz Porque ela já sentido. sabe que tem Vamos sangue, ver. mas não sabe que tem personalidade. Qual é o seu tipo sanguíneo, Amanda O Gisele? negativo. O Ih, negativo. negativo não é uma coisa boa. E O é tipo coisa de espanto, assim. Não, mas eu vou dizer uma coisa. É o O. Negativo É. e positivo, Eu eles sou o não... O. Eles Você é não... o O, negativamente ainda. Negativo. Como é que dizer? Eles não consideram negativo ou positivo, eles só consideram tipo. Não consideram o fator RH. Eu acho Isso não complicado. dá problema, não? É, eles diminuem o número de Em informações. hospitais? Em hospitais, a gente tá falando de... Isso não dá problema em hospitais? em hospitais, Basicamente, só Porque eu existem tava 6 com a tipos de cena na pessoas no cabeça mundo assim, pro eu sou japonês, então, né? extrovertido e amigável.
Ei, vamos Obviamente pegar o sangue, dá. vamos doar o sangue de fulano aqui pra Beltrano. Ele, não, porque ele é introvertido e ele é extrovertido. Não, vai dar merda aí, vai dar merda. Ou então o cara fica extrovertido depois também, né? Não é? Mas já Aí pensou, o cara Recebe a doação. muda. já Cara, pensou, já só pra pensou acidente vira gay se, depois por causa do sangue. Nunca se sabe, né? já pensou se os xamãs antigos fizessem esse tipo de coisa Eu acho mesmo? fazível, eu acho fazível. Podia fazer coisa pior, cara. Eu acho fazível. Mas vamos ver aqui. Tipo O. Tipo O é uma pessoa confiante, amigável, ambiciosa. Eu pensava que tu era tipo O primeiramente, só que depois tu tava mais encaixando no tipo B. Aí continua, né? Que é um pouco mais babaca, né, o B. Mas baixo nível. É porque o O ele doa pra todo mundo, é isso? Não, Só ele o só O recebe, positivo. não. O positivo É o doa O pra todo positivo doa pra mundo. todo mundo. E o negativo. negativo só pode receber de O. Então o O é caridoso. O O negativo é o doador universal. Ah, é? É. Então, porque é você, então. Não saber. Mantemos Mas, essa assim, amizade forte. Os próprios- no mínimo você é uma pessoa caridosa, né? Tá dizendo aí que ela é Diz caridosa. aqui, não, caridosa não, amigável. Amigável. Você salva a vida das pessoas. por ser Amigável, amigável. confiante, ambiciosa, o que mais? Algumas pessoas pensam que é arrogante, Sim, insensitivo, sim, fã. Pessoa não. Ela dirige um Aí Celta, não. talvez. Você é um e top que, kid de pessoa. e que sempre, assim, como é? Stand out from the crowd. Sempre... Como é isso em português? destaca É da isso, multidão. se destaca na multidão. Destaca. É, com essa roupa de bruxa. Só um instante. Que Peraí. Hoje você está bem tipo O, hein, amiga? Bem tipo O, hoje eu tô Bem muito O, tipo não tô. O. a gente já tá aqui. Só pra contextualizar que tem gente fantasiada aqui por causa do contexto, tá? Sim, a gente ia Estamos falar. em festa de Halloween. A gente ia falar da igreja aqui do lado, ninguém falou. Pois é, a gente acabou... A gente ia falar É da importante Pois é, dizer a que esse gente podcast se baseia nisso, viu? A gente tem que começar um assunto e nunca terminá-lo. E nunca- Ah, faz É. Esse é o objetivo. Estamos indo muito bem, então. Isso. Meu Estamos primeiro indo muito episódio eu disse, mas não era. De que a gente tava falando mesmo? E o Fábio, e isso importa? E Essa vida frase- que segue, entendeu? Tá, então foco. O Coerência. Halloween é o quê? Ele é uma comemoração pagã. Foco. É isso que a gente tá dizendo que a gente não tem. É foco. A gente não tem. Halloween é uma comemoração pagã ou uma comemoração comercial? Eu não sei, eu dois, só né? sei que a Amanda Gisele tá de bruxa, eu tô de Professor Elmo de Pokémon e vocês Estou de dois... tiozão do Cooper. Tiozão da caminhada. E eu vim do Tiozão. trabalho agora, eu tô fantasiado Tá de uniforme, de mim. trabalhador. Você está fantasiado de Libra. Vamos analisar o perfil do Cairo e dizer do que ele Tô está com a blusa vestido. ferrada da minha empresa, uma bermuda e uma chinela zoada. Ele É está, assim eu vou que dizer, tu trabalha? Às vezes. Meu sonho. pra mim, É bom. pra mim, ele está fantasiado de namorado da sua irmã. Namorado da sua irmã. Namorado da sua irmã chega exatamente na sua casa assim. É Desse porque, jeito. porque Dessa, você. chinelo e bermuda. Acho que é porque você bate o olho em mim já dá um pouco de raiva, né? Não tem nada contra, na verdade eu fico muito feliz quando minhas irmãs namoram com alguém que pelo menos alguém, tipo, ela para de olhar pro mundo e só tá gaguejando. amado e falar pra outra pessoa. Hã? Ei, Sim, sussurrar é verdade. sussurrando em podcast? Qual é o segredo? E Não pode, isso é tão é. tipo ó. Isso é tão- Isso é tão tão Não tipo pode, ó. ter, não pode ter segredo no podcast, não pode. Tão Tem que falar. típico. Então, pra Não mim- pode falar isso. O quê? Isso que eu acabei de dizer. E o que foi que tu acabou de me dizer? Ah, que eu não pera posso aí. saber. Algo que não pode falar. Ah, então Mas e aí? Igreja, a gente, eu a só gente sei, começou eu só sei querendo de fazer uma relação. coisa. Lá no Japão Halloween tem e uma da festa fantasia em que as pessoas se fantasiam de coisas do dia a dia. Eu tô de Professor Elmo, a Amanda tá de bruxa. Lá no Japão tem uma festa específica, é Jimi, alguma coisa, eu esqueci agora o nome, em que as pessoas se fantasiam de coisas do dia a dia. Então, tem o cara que tá... Tem um pouco Na- menos de graça, né? Tem o cara que tá na fila pra pagar o caixa, tem o cara tomando banho. O cara vai tem... pra uma festa pra ficar em fila. É, isso é um pouco decepcionante, porque o Japão Por é o exemplo, lugar tá do aqui. cosplay. Eu peguei, Os caras eu vão peguei por isso que, sei lá, É, mas é advogado. por Só isso. hoje eu não serei cosplayer. Exatamente, esse é o clima. Porque eu não sei se tu sabe, o Kilder foi pro Japão, ele me contou como é a verdade no Japão. Toda quarta-feira aparece um monstro gigante e destrói Tóquio. Toda quarta-feira. Às quintas-feiras eles reconstroem. Entendeu? É capaz. Exatamente. Eles nada. trabalham muito bem. Exato. Eu não Por isso- duvido nada disso que tá me dizendo. É porque o mundo nunca saberá a conversa que nós tivemos. Na verdade, ele não foi pro Japão, ele foi enganado. Ele tava no bairro da Liberdade. Ele caiu naquela história do filme Corra, que a pessoa foi induzida. A família da namorada dele, na verdade, é de São Paulo. E fizeram ele acreditar que tava em Tóquio.
né? Faz um pouco, assim, faz um pouco de sentido. Faz um vai. pouco de sentido. No momento Se que a eu gente entro tiver no, bem avi- drogado, no assim. momento que eu entro no avião, tudo vai. Eu não sei pra Porque onde eu eu vou, perguntei pra né? ele se ele for de avião. Alguém ele só pediu foi- pra tu cheirar alguma coisa antes de subir no avião? Não. Você Tem aceitou uma certeza? bebida, uma balinha? Alguém fez assim, suco? alguém pegou a colher e passou assim na xícara. Aqui dali se passou na xícara. Eu fiz essa piada com a minha sogra, ela não sabia o que era. Ela tipo, só ficou assim. É lá, tipo Marguerita, né? Assim, Ela não entendeu. mas eu quero insistir aqui na Mas relação do pois Halloween, é, igreja. Aí eu venho com uma pergunta Deixa eu pra poder mostrar, facilitar. deixa eu mostrar algumas imagens desse Halloween que eu Sim, disse. sim, Por claro, exemplo, mas tem com aqui, imagens no podcast, é claro. Vou colocar lá. Assim. Não, mas tem um Vou canal, tem descrever, canal do é um homem, YouTube. ele é qual- japonês. Tem um canal no YouTube? Sabia canal não? Qual é o Tem. endereço? querido? Onde está? Tem link aqui embaixo? Sim. Tem link aí embaixo. Veja só que coisa, não? Ícone para curtidas também, hein? É, e E compartilhamentos. compartilhamentos Estamos também no Spotify, hein, galera? também. Que assunto legal. As primeiras 100 pessoas que comentarem no nosso vídeo ganharão uma sessão de cartas com Kilder. O que é que tu acha? Tarô. Cartas e tarô. 100 tarô. pessoas As primeiras é um 100 tanto pessoas. quanto ambicioso e ao mesmo tempo um tanto quanto trabalhoso pra mim, né? Tá bom, uma das primeiras 100 Ninguém tá pessoas. assinando nada aqui, ninguém tá assinando nada. Pois não é. Pronto, 100 primeiros assinantes, dá. 100 Aí. primeiros A assinantes. primeira, não, então a primeira pessoa com sangue O negativo que curtir. Eu! Olha, você ganhou! Aê! É a segunda! Incrível. Amanda Gisele, é? Isso. É, Sou eu mesma. Pena que eu sou Tem B. uns fãs, hein? pois é. Tá, mostra as fotos aí pro pessoal Isso aqui. que tá ouvindo o podcast. Pronto, o pessoal que tá vendo no YouTube vai ver, né? Tem esse cara aqui, que é um cara fantasiado de cara no buffet do hotel. Ou seja, ele tá apenas segurando uma bandeja com um prato vazio. Tem esse cara aqui, que é o cara que leva o Lixo pra fora. o lixo pra fora. Esse aqui é um gaijin que... Sou eu que acho que os japoneses são muito bizarros. Não, Eles são. os japoneses já acham bizarro. Todo mundo acha. Ah, esse aqui é interessante. Você consegue descobrir o que é esse cara? Não é um cara pedindo esmola? Não. Não pode ter pausas longas em podcast. Não meu sei, povo. não sei. O que é esse cara? Pra mim, ele é um cara que... Ele pode ser um produtor de Ele mangás. tá com alguma coisas coisa assim na do tipo. mão. O que é isso que ele tá segurando? Ele tá segurando um bloco de notas. Pra mim, ele é um mangaka. Quase. É um cara contando carros na rua. Um cara contando carros na rua. Quer dizer, peraí, isso quer dizer que existem pessoas fazendo isso por lá. Provavelmente. Não, na verdade não existe. Ele está se fantasiando de alguém que não existe. É como se ele estivesse fantasiando do nada. E essa fantasia é ótima. É um cara que derramou café em si mesmo. Poxa! Não, Kilder. Mano, eu adoro o Pra Japão. mim, tu poderia ter inventado isso tranquilamente. Pega uma foto de uma pessoa agora verdade. e dizer que esse cara tá se vestindo eu de uma acho, pessoa. cara, Mas selvagem. veja que tem um crachá. Esse crachá é Ninguém o nome aqui da lê fantasia. japonês, Kilder. Certo. Eu até leio, mas eu não quero dizer também que a pessoa não pode colocar. Eu sou o cara. Botou depois e dizer assim, essa é a fantasia. Eu acho muito selvagem pra mim. Eu sou uma pessoa que não sou muito de festa. Essas festas assim mais pesadas assim não dá certo pra mim não. Agora Essas drogas aí que eles servem não dá certo Exatamente. não. Né? eu queria só dar uma chance pro Cairo de ele continuar Continue, falando cara. sobre... Continue. Não, eu queria mais uma vez puxar o assunto aqui Mais de uma volta vez. É porque pro que a realmente- gente começou o nosso podcast falando que era fazer uma relação entre essa data paga maravilhosa e capitalista com a igreja que tá aqui do lado. Está Do lado, pois do é. lado. assim, Porta com porta. Aqui do lado tem pessoal louvando a Deus e aqui a gente está basicamente cultuando Satã. Se nesse momento o dono Aí deste estabelecimento, desculpa cortar, mas o meu objetivo é cortar todo mundo aqui. Pegasse essa TV e colocasse ali e botasse agora a cinemática do Diablo 4 que a gente estava assistindo aqui, o que é que aconteceria? Eu acho que a gente só ia incomodar eles, assim, e é isso. Acho Só que ia Deus não incomodar. abriria o céu pra Eu isso acho daí. que ia ter escândalo. Mas aí eu te pergunto, as igrejas são lugares sociais, onde as pessoas se conhecem, fazem amigos, fazem festas, etc. Enfim,
igrejas comemoram Halloween? Fazem festa de Halloween? Sim. Será? Sim. Sim. Tem certeza? Sim. Eu acho que não. Eu acho que não. Pessoal, fui criado em igreja. Eu sei como é que. Eu fazia festa de Halloween E sempre. como é a festa de Halloween de uma igreja? Cara, eu vou contar verdade. como é que eram as festas do Shalom. Certo? Vai lá. Eu fui adolescente do Shalom. Entendeu? Era basicamente beber muito e entrar no banheiro e só Deus sabe o que acontecia lá. Que eu não posso contar, porque a sociedade não permite. Mas as festas do Shalom eram... Dá uma dica. Não, tipo assim... Esse tipo de coisa eu já escutei também. Meu Sobre primo, as festas, meu as primo coisas com do duas Shalom. meninas aqui, deitada no colo dele, ele beijava um e beijava outro, ele... Nossa, como ele era uma pessoa legal, assim, simpática, beijando a bochecha das meninas, assim, Não era? amigavelmente. A bochecha delas tinha dentes e línguas. Tava no lugar errado a bochecha Ó, delas. Sério isso? mais caridoso ainda, porque ele pegou meninas com Problemas, né? Problemas. deformidades e tratou com carinho e atenção. Cara, assim, Isso é o que eu espero de uma pessoa religiosa. Muito bem. Parabéns pro seu primo. tem que dizer É que... aquele mesmo primo lá teu que ficou Esse tentando mesmo. queixar a Esse loura mesmo. do banheiro? Exatamente. Tom, meu primo, você vai assistir isso aqui. Você tá casado, tem filho agora. Você vai assistir esse podcast, tá, Tom? Bons tempos, velhos tempos, em que nós éramos jovens e inconsequentes. Tom, que o nome do filho dele é Ragnar. Como é o nome? O nome do filho do meu primo é Ragnar. E o nome do meu primo é Christian sem Amaiton. Eu pensei que fosse ser Rock. O nome do meu primo é Christian sem Amaiton. Eu jurava que ia ser Rock, o nome do segundo filho. Pode ser, quem sabe? Ragnar e Rock. Quem sabe? Se tivesse mais de um filho, eu ia não botar o nome deles de tipo, primeiro, segundo, terceiro, só pra não confundir. Eu acho que é bem prático. Inclusive, eu já conheci gente que sim. Conheci Assim? Primeiro, segundo? primeiro e segundo. Eu acho muito útil. O nome do cara é Agora, primeiro e segundo. uma coisa que eu acho interessante dessa questão de igreja e tudo mais, lá no Dragão do Mar, não sei se ainda existe, faz tempo que eu não posso ir lá no Dragão do Mar, mas lá no Dragão do Mar tinha uma boate mesmo na esquina e logo vizinho também tinha uma igreja, que abria à noite. Mas faz parte. Faz sentido. Você Faz vai pra sentido. boate, faz merda, depois vai pra igreja se Depois vai pra confessar. Será Ou que é a faz mesma de verdade. coisa aqui? Confessar. Ou faz o contrário. Já usa droga já rezando, já. O que é que vocês acham dessa igreja em relação aos negócios do nosso amigo taberneiro? Eu acho que vai crescer. Vai Acha dar que vai certo. crescer? Eu acho que vai dar certo. Temos que fazer virar um meme. Pô, onde é que você vai pra... O melhor lugar pra você construir uma igreja é ao lado de um antro de pecado. Exatamente. E Aí a aqui pessoa vai todos- lá, aí a pessoa tá lá de boa, aí alguém chega assim e fala, Você não, dá uma conversa. cheirada nisso aqui, a pessoa, não sei. Aí, pô, cheira aí, você cheira, fica loucaço, faz merda, depois fica arrependido e vai pra igreja. Entendeu? Uma hora vai chegar aqui e ver se Que é você logo já ao conheceu lado, Jesus. conveniente. Agora, será que não vai ter uma disputa de poder, não? Quando o som aqui na taberna começar a ficar alto, o pessoal na igreja começa a cantar mais alto e aí Não, eu começa acho, a ter eu acho que o que pode acontecer é o essa quê? briga. O contrário, tipo, você tá na contrário? igreja, você chega lá, tipo, meu irmão, tô rezando pra caralho, é só me foda. Vou chutar o balde, vai pra Vou balde. beber. Vai, vai, tá vendo? Vou Vai beber. pra taberna, né? A Heineken é barata. Vou beber. Exatamente. Não sei, tomara que seja. Olha, eu Não faço ideia do E, preço da assim, Heineken aqui. Falando de verdade, algumas das festas mais loucas que eu fui na minha vida, e eu era muito doido quando eu era mais novo, foram nas festas do Shalom, daqui da Parquelândia. Pra quem não sabe, estamos agora nesse momento no bairro Parquelândia, se não me engano. E aqui nas proximidades eu ia pro Shalom dos padres portugueses, e o negócio lá era pesado. E bom. E bom. Cara, você ainda Será? é cristão? Não, eu sou bastante ateu, foi um processo, não foi algo assim do nada, mas e é um processo assim que eu me arrependi, assim. Se arrependeu? Como assim eu se arrependeu? adoraria não ser ateu. Eu não gosto de ser ateu. difícil. É É muito difícil ser ruim. ateu. Porque você chega assim pra uma pessoa que é realmente crente, tem realmente fé, e você fala, por exemplo, de morte com Sim, a criatura, sim, sim. e a pessoa diz, eu não tenho medo de morrer. É isso mesmo. Fica, é claro, você acha que vai parar É aí, isso vai mesmo. ficar lá do lado de Deus com as É isso pessoas que você mesmo. conheceu. É isso mesmo. Eu tenho um puta cagaço de morte, porque pra mim não tem porra nenhuma depois, só me foda. Toda vez que eu paro pra pensar em algumas coisas, eu realmente não sei por que eu faço isso, porque não tem sentido, eu tenho assim um pouco daquele horror Lovecraftiano, Sei. sabe? Tipo, beleza, vamos imaginar como é a morte. A morte não é porra nenhuma, não é nada demais. Por quê? Porque a gente meio que já esteve morto, né? Que é basicamente o estado de não existência, que era antes da gente nascer. Isso. Então antes da gente nascer e depois da gente morrer, é basicamente a mesma coisa. O problema... Só que quando você para pra pensar nisso, seu cérebro dá um puta nó. É que nem Isso. tentar imaginar o fim do universo. Isso. O problema é justamente esse. Quando você começa a ter a consciência de que você já esteve nesse estado e que vai voltar para esse estado. Você é. acaba não querendo ir para esse estado Aí eu tenho um novamente. puta cagaço. Aí assim, por exemplo, essa semana tá meio bosta a minha semana, sabe? Certo. Aí, tipo,
Eu deixei cair minha carteira, meu vizinho me roubou 200 conto. Depois jogou a carteira de volta na minha porta, assim, ou seja, ele sabia quem eu era. Quer denunciar achou agora? minha carteira e falou, pô, carteira do Cairo, Seu vou Rogério, devolver. devolva. Vou devolver, mas sem o dinheiro. Acho que ele não precisa desses 200 conto. E detalhe, eu não ando com 200 conto na carteira. E mais um detalhe, assim, só pra estaca final na Cruise, né? Essa semana é a última semana do mês, né? Ou seja, Pois é, então assim, foi bem tenso. E assim, eu tinha feito minha caridade, né? Eu já tinha chegado pra uma pessoa nessa cidade e eu tinha dado 200 conto pra ela. Eu juro pra você. Eu pensei, cara, a pessoa tá precisando mais que eu, vou dar 200 conto pra ela. Eu dei 200 conto. E depois me roubaram 200 conto. Não é muito justo, né? Não é muito justo. Tudo no mesmo mês. Você é realmente Pois muito é. caridoso. Você Tipo está assim, em vez da vida chegar assim, cara, pô, você fez uma boa ação, toma aí 200 conto. Não, foi tipo assim, meu irmão, você fez uma boa ação, tá na hora de você tomar no meio do seu cu. Ah, Cu é um Pokémon. Aí depois disso, E o um que bairro na Coreia acontece? também. Aí fui dar um passeio no banco, eu não preciso falar de mais nada, banco é um saco. E deu uma merda lá, porque eu não consegui resolver nada que eu queria. Bateram no meu carro, foi uma encostada, mas é bem chato. O cabo do som que eu uso para colocar no meu celular para ouvir música desapareceu. Aí eu morri de procurar, não achei, me taquei pro Iguatemi e comprei outro cabo. No outro dia, um amigo meu chegou e eu peguei teu cabo sem querer. Então, gastei com cabo. Aí perdi 20 conto. Eu tô perdendo muito dinheiro. Não sei o que é que tá acontecendo. Eu vou começar a andar mais 100%. contigo, assim, de vez em Né? quando. E meu Ah, computador de 5 anos. Só um momento olhar aqui debaixo da mesa por enquanto aqui, assim. Vê se caiu alguma Já coisa lá pingou. dentro. Opa, Já 50 pingou, hein? milhão. Mas aí, 5 anos de computador, nunca tinha dado pau, resolveu dar pau ontem. Tudo numa semana só. Semana do Halloween. Pois é, aí eu sou ateu, eu faço o quê? Meu irmão, é isso. Vida é isso, é uma merda. agora, Meu pois vizinho é é. uma merda. Eu sou uma merda porque eu perco minha carteira. Se a pessoa... Vida é uma merda. Aí a pessoa que é crente, a pessoa fica, vixe, tô fazendo alguma coisa errada aqui, vou me ajeitar que depois minha sorte melhora. Ou diria, não, isso é provação de Deus. Essa é a aprovação. Essa de daí. Deus. Dá um Isso é justificado. aprovação. Dá Essa um daí. Essa dá uma daí. justificada Eu e digo pronto. porque é assim, parâmetro da minha vida. Pois é. Deu ruim, eita Deus, o senhor está me testando. Pois é. Aí eu como ateu penso, meu irmão, tô tomando no cu. E é isso, a vida é isso. E é isso. normal. Normal tomar E no cu. vida que segue. Amanhã talvez aconteça de novo. Exatamente. Pois é. Pois é. Exatamente. Eu E não te- vai ter utilidade nem aprendizado nenhum nisso. Hoje eu E ainda tive, posso pois morrer. é, hoje eu tive uma Qualquer um. conversa com um colega de trabalho que foi mais ou menos nesse tom, sabe? Aconteceu uma coisa muito ruim com essa pessoa há um tempo atrás. A pessoa perdeu uma pessoa muito próxima a ele nos braços dele. Ele não conseguiu fazer nada a respeito. E tava falando que, poxa, Deus quis que isso acontecesse. Deus quis me mostrar que eu não tenho poder de fazer nada. Como assim? Quer dizer que Deus precisava tirar a vida daquela pessoa pra mostrar. Não vamos pra- discutir pra- essas lógicas que a galera aí é viajar. Mas isso acontece, Eu li, esse tipo de lógica. terminei de ler um livro hoje com essa temática. O nome é Revival, do Stephen King. Ah, Que Amo! é muito foda. Muito, muito foda. Que é basicamente o quê? Existe um... O cara era pastor certo. e o cara perdeu... Putz, aí é spoiler, né? Não vou tentar não dar muito spoiler. Mas, enfim, Spoiler alert. o pastor passou por uma provação bem ruim, né? E ele meio que queria... Perdeu a carteira Tá, por ele perdeu a 200 mulher e o filho, é coisa que acontece logo no começo do livro. Perdeu a foda-se. carteira com R$200. Quem pegou foi o vizinho. Que era E teu. aí ele fica tentando trazer a família de volta. Então, spoiler alert. Eu acho que isso acontece no começo do livro e tem até na sinopse. Então, mas assim, o final é extremamente Lovecraftiano, sabe? Porque ele te mostra que é uma versão do que poderia ser o além-vida, né? E aí você meio que fica pensando, tipo, cara, existe uma chance muito grande de ninguém estar certo sobre porra nenhuma, sabe? Sim. E existe uma chance muito grande de ser uma merda muito grande. Tipo assim, se não for nada, não necessariamente pode ser uma coisa ruim, sabe? Ou boa. Na verdade, todo mundo pensa que é bom, né? Você vai ser bom, vai morrer, vai viver bem. Bom, Mas pode ser uma curiosamente, puta merda. Já a pensou? frase, eu considero a frase mais lúcida sobre vida e morte é a frase do Gasparzinho, no filme de 93. Quando a mina pergunta pro Gasparzinho como é morrer, ela diz assim, é como nascer, só que é o contrário. Faz sentido. Entendeu? A gente não lembra como foi que a gente nasceu. No final das contas, a gente só vai... Não sei nem se a gente vai saber quando morrer, porque talvez seja um outro estágio, se for de consciência, porque a parada é o seguinte,
eu sou o inverso do... Não é nem que sou o inverso, assim, eu sou o macho das fé. Tipo assim, eu sou aquele cara insuportavelmente crente na... Quando eu digo crente, não é no sentido religioso, eu nem tenho uma religião, na verdade. Mas eu acredito em todas. Tipo assim, chegou 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, a tiazinha dos Testemunhos de Jeová tocou a campanha lá de casa, só tenho atendido. Faço conversa com ela até o meio-dia. E ela sai lá, meu filho, você tem que ir um dia lá, você tem. Esse dia eu vou, tia. E eu vou mesmo, não dá nada assim. Depois eu faço a mesma coisa e eles pedem pra não ir. Pois é. Não, eu vou, velho. E vou em culto evangélico, e agora eu tô na parada umas budista, taoísta. O meu negócio é tipo. Eu posso tentar explicar assim o meu pensamento. Eu tendo a acreditar num conceito que vai além das minhas compreensões. Assim, eu não consigo entender isso. Aonde é que eu poderia chegar se eu fosse capaz de perceber o mundo além do que eu consigo? Por que eu estou dizendo isso? Quem já me conhece há mais tempo, os nossos ouvintes, os fãs devem saber que eu tenho uma condição chamada síndrome de Asperger, eu sou autista. E eu tenho várias características bem, digamos assim, peculiares em relação a 99% das pessoas do mundo. Eu tenho uma coisa chamada síndrome de Harley-Day, que eu não sinto dor, por exemplo. Dentre outras coisas muito estranhas que eu tenho. Então, por exemplo, eu tive que aprender minha vida todinha a ter que lidar com a sensação que aparentemente é comum a todos, que é sentir dor. E eu não sei o que é. E eu não sinto mesmo, tipo assim, eu sou uma pessoa insensível tatilmente. Pera aí, mas tu não sente dor em canto nenhum? Não, eu não sinto. Por exemplo, agora eu tô com uma úlcera gigante no meu estômago e eu só descobri porque eu estava numa situação em que eu não tinha como não perceber. Eu fui no médico e disse assim, cara, deve estar doendo muito. Eu não sei. Eu disse, mas você já tá aqui há muito tempo com isso? Eu não sei. Tipo assim, eu tenho uma possibilidade de morrer de apendicite potencialmente gigante, porque eu não vou saber se eu vou estar com apendicite ou não. E aí, toda vez que alguém fala pra mim sobre ela estar sentindo dor, eu tenho que compreender um conceito que não faz parte da minha existência. E dentro dessas questões, eu sempre parti do princípio que existem muitas coisas que eu não estão acessíveis a mim. Se eu estou dando só um exemplo da dor, tem outras coisas, características que são muito malucas, já que são inerentes a mim e não são inerentes a outras pessoas. Eu sou muito ruim em entender expressões faciais, emoções e tudo mais, tal. A minha sorte, por exemplo, o meu desenvolvimento, até os meus 23 anos, eu era um cara que tinha uma inteligência emocional de um menino de 10, 11 anos de idade. Só que eu namoro há 10 anos com uma psicóloga e todo dia ela, de alguma maneira, eu estou fazendo a minha terapia com ela e eu acabei evoluindo muito em relação a isso. Foi um namoro estratégico também. Sim, inclusive eu comecei a virar psicóloga. É que nem os japoneses aí que... Ela fazia engenharia, eu falei, não, acho que você devia fazer psicologia. Aí ela largou, começou a fazer, agora vai. Então, agora vai. Mas voltando para essa parte da fé, eu sempre gostei da ideia e eu convivi com a ideia de saber que tem coisas que não são capazes, não estão na minha compreensão, estão além da minha compreensão. E aí, por ser uma pessoa que desde criança tem uma ideia de um raciocínio lógico, você gostar muito de física, que é esse conceito da física quântica e da metafísica, né? Porque a metafísica nada mais é do que você usar conceitos pseudocientíficos, que nada tem nenhum tipo de comprovação, para se basear em hipóteses de explicação de coisas que a gente sabe que existe. Ou, pelo menos, acredita que existe, né? Por exemplo, a gente acredita algumas pessoas acreditam em multiversos, acredita... Todos os fãs da Marvel. Exatamente, acredita que o tempo, na verdade, pode ser distorcido, buraco de minhocas e tudo mais. Tudo isso está baseado no campo das ideias, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, todas as grandes invenções, em algum momento, estiveram no campo das ideias. O Júlio Verne inventou o submarino e a televisão e o foguete antes de eles existirem. A pergunta é... ele previu isso ou ele criou a partir do momento que ele imaginou? Aí vem aquela sempre pergunta, será se Deus, ele criou o homem cria Deus? Será se essa consciência coletiva que é existente, que em algum momento você sente que seus átomos, por exemplo, são modificados por algum meio, o que é na verdade Deus? Vou dar um exemplo disso. Cara, a gente vai estar entrando num ramo filosófico que a gente vai sair muito louco. A intenção é essa. É negócio a gente começar a beber, vamos começar. Exatamente essa. Mas vou partir para os pontos onde assim, não há uma resposta, na verdade só há perguntas. Mas, por exemplo, existem algumas questões. Foi feito um experimento em que pegaram uma lâmina de ouro e pegaram lá, muito fina lá, e pegaram um elétron.
Assim, você já tinha falado e sobre... passaram um elétron lá experiência. nessa lâmina de ouro, certo? Se ninguém olhar, o elétron passa por dentro da lâmina de ouro. Ele se divide e passa lá. Agora, se tu olhar da direita, ele passa para a esquerda. E se tu olhar da esquerda, ele passa para a direita. Ou seja, é comprovado que o observador muda a direção do objeto que é observado, certo? A partir desse momento, então, acredite-se o quê? Se você não está tocando naquilo dali, a sua observação, a sua capacidade sináptica, a sua forma de percepção, ela distorce o espaço ou o tempo, ou pelo menos os corpos, né? Isso é uma coisa que, teoricamente, cientificamente, está lá comprovado, fizeram os testes lá, em relação a isso. Será que não seria outra explicação para isso? Mas enfim, Muito, continua. Minha avó explica esse conceito todinho de outro jeito. Ela diz que macumba só funciona em quem acredita. Exatamente. Olha aí, É o ponto. Por isso responde o que ele falou sobre mais cedo assim. O Freud falou que era tipo, tem uma coisa ruim na minha vida. É uma provação. Você está transportando isso para um âmbito de que existe uma força maior que faz isso. Ou você pode não acreditar. A mesma coisa a macumba pega se você acredita que é macumba ou não. Como eu disse, eu sou crente em tudo, eu acredito em tudo mesmo. Cara, pois vamos ser científico aqui, vamos dar um nó na cabeça de todo mundo, certo? Porque esse nó já tá na minha, eu quero que todo mundo entre na mesma vibe que eu aqui, que é uma vibe meio louca, certo? Que é o seguinte, cara. As células do nosso corpo estão sempre morrendo, certo? Certo. Guardando essa informação na nossa cabeça, a gente... Vamos falar de uma outra coisa. O quê? Vamos falar de não. Você hoje não é o mesmo de alguns anos atrás? Ou você Calma, vou chegar lá. Tá. Quem nós somos, certo? Identidade, questão de identidade. O que me faz ser eu, certo? Então, beleza. Isso é uma coisa que todo mundo já pensou em algum momento. Agora eu queria só jogar aqui algumas coisas que eu andei descobrindo, que é o seguinte. Alguma coisa mais filosófica, alguns exemplos que dê pra gente trabalhar, certo? Que é o seguinte. Eu sou feito de células, sou feito de átomos, certo? Certo. Então, digamos que eu e você, magicamente, aí nós começamos a trocar células, certo? Tipo, pega essas células aí e tu me dá as tuas, certo? E aí em um certo momento, eu vou ter 10% de células suas, 90% de células minhas, certo? E essa troca vai acontecendo. Em que momento, isso é uma troca mágica, certo? Em que momento eu deixo de ser eu e passo a ser tu? Nenhum tu momento. Deixa de ser tu e passa a ser momento, É porque... que nem ações, passou de 51%. Nenhum momento, porque na verdade o indivíduo ele é consciência. O que você está falando é matéria, são coisas diferentes. Por exemplo, isso supondo que... Todo dia você come frango, por exemplo, você não vai se tornar um frango um dia. Você está pegando as moléculas dele lá. Nós estamos usando... exatamente, a gente está transformando, usando moléculas e átomos para poder compor a nossa nesse própria caso, composição. A consciência humana, que a gente se engana muitas vezes, a gente pensa, por exemplo, meu braço não sou eu. Se eu cortar meu braço aqui e botar fora, ele não é o Fábio. O que o Fábio é toda aquela história desde aquele momento traumático do nascimento, ou pode até dizer que a vida intrauterina... Eu queria chegar aqui, certo? Nós somos o quê? Consciência, certo? Então a gente pode... E inconsciência também. A gente pode tirar boa parte do nosso corpo, porque a gente tem um cérebro. Basicamente a gente é nosso cérebro. Nem o cérebro, nós somos a sinapse. Sim, o cérebro exatamente. Só comporta. Mas vamos lá. Nós temos um lado direito e um lado esquerdo do cérebro. E os dois lados, eles trabalham em conjunto, mas eles são completamente diferentes, certo? Existe uma ligação entre os dois lados do cérebro para que eles conversem, certo? Eu sou professor de desenho. E todos os exercícios que a gente faz de desenho é tentando priorizar o lado direito, certo? Que é uma forma diferente de pensar, uma forma menos lógica, menos matemática, certo? Então, normalmente o lado esquerdo ele tem essa predominância do lado racional, enquanto o direito é um pouco mais criativo e tal, mais lúdico e etc, certo? E quando a pessoa é racional demais na hora de desenhar, por exemplo, o cérebro não funciona do jeito que tem que ser. E ela acaba desenhando o que ela acha que tem que ser, ao invés do que é realmente o que ela está observando, certo? Foram feitos alguns experimentos com pessoas que tinham essa ligação entre os dois lados do cérebro rompida. Então essas pessoas conseguem viver normalmente, sabe? Se eu não me engano, o experimento era bem simples. Existia um anteparo onde um olho podia ver uma coisa e o outro olho podia ver o outro lado da mesa. Era uma mesa, né? E tinham alguns objetos do lado esquerdo, objetos do lado direito, e tinha uma plaquinha digital onde ia aparecer o nome, certo? Então ele basicamente numa plaquinha dizia o nome e você tinha que pegar um objeto do outro lado, uma coisa assim, certo?
A questão é, as plaquinhas mostravam nomes diferentes e tinham objetos diferentes em cima da mesa. Então, meio que os dois cérebros, eles não estavam conversando naquele momento, porque uma plaquinha dizia uma coisa e o outro lado do cérebro que ele escolhia outra, certo? E ele tentava justificar isso, certo? Eu tenho isso, meu hipocampo é assim. Pois é, então assim, os dois lados do teu cérebro são basicamente uma personalidade completa. Exatamente. Certo? Exatamente. Totalmente isso. diferentes. Exatamente isso que você fala. No meu caso, quando eu recebi, porque assim, eu recebi primeiro o diagnóstico, depois eu fui fazer meu laudo médico. No laudo médico eu faz a tomografia. A pessoa que tem autismo, vai ter duas características. Ela tem a social e ela tem os comportamentos repetitivos, características que estão diretamente ligadas a, por exemplo, eu tenho, só chama de sobrecarga sensorial. Dependente eu tenho um ouvido absoluto desde pequeno e tudo mais. Outras características, tenho muita sensibilidade à luz, por aí vai. Porque no meu caso, o meu hipocampo, porque assim, as nossas capacidades sensoriais são divididas entre o hipocampo e a amígdala, né? A amígdala está diretamente ligada à parte emotiva e o hipocampo aos estímulos físicos sensoriais mesmo. Todo autista ele tem inflamações na amígdala, que em geral são compensadas pelo hipocampo quando possível. Quando são muito inflamadas, você entra no estágio que o pessoal chama de autismo. Esqueci o nome, mas é quando o cara é muito autista, certo? Esqueci o termo agora. Severo? Sim. Severo, exatamente. No meu caso, pelo fato de eu ter uma insensibilidade tátil, que é o fato da questão da dor, eu deveria ter sido um autista severo e não um autista considerado leve, como é o meu caso. Mas eu tenho umas características do severo, teoricamente. Uma das coisas que eu consigo fazer, eu consigo dormir só uma parte do meu corpo. Tanto é que alguns anos atrás, eu não sei se você lembra, eu usava óculos. Eu usava óculos antigamente, porque a gente se lembra disso sim, mas as nossas fotos antigas eu tava de óculos. Eu passei tanto tempo trabalhando, eu só dormi um lado, que eu criei miopia de 3 nesse aqui, 3 graus de miopia, e eu não tinha nesse. Porque esse aqui eu descansava. Esse aqui eu sou muito míope, então eu passei um bom tempo com problema de miopia. E no meu caso, é onde esse ponto que a gente tá chegando, ó. Engraçado, porque assim, essa é uma questão que eu já tenho intrínseca, eu senti isso. O meu processo de vida foi sempre ter que lidar com características muito estranhas. Uma das coisas que eu fiz foi reparticionar meu cérebro. Então assim, como eu não sou bom em determinadas situações sociais, eu comecei a criar múltiplas personalidades que cada uma se dividia entre resolver determinadas questões. Então tem o Fábio que é o namorado, tem o Fábio que é o artista, tem o Fábio que é o cara que trabalha, né? E todo mundo tem isso, na verdade, todo mundo faz isso em um certo nível. No meu caso, talvez eu materializo isso de uma maneira mais clara. E isso acontece em geral com pessoas que... Autistas nem tanto, acontece mais com o pessoal que, por exemplo, faz isso de maneira inconsciente, que é o pessoal que tem esquizofrenia, por exemplo. Só que aí eles já fazem isso como fuga da realidade, né? Nosso cérebro ele é super capaz de N coisas. E é só pegando esse gancho para voltar para aquele meu assunto, é que é o seguinte... Partindo desse princípio, de todas essas coisas que eu sempre pensei sobre essa questão sináptica, da questão do observador em relação ao átomo, na verdade esse caso é o elétrico, mas eu não sei, o quanto de tempo de intencionalidade, por exemplo, faz com que a gente seja capaz de, por exemplo, influenciar um determinado ser. Por exemplo, uma das coisas que eu faço muitas vezes é quando eu estou dentro do meu carro, eu fico observando uma pessoa que não está me vendo. Eu fico observando aquela pessoa por um bom tempo. Não demora mais do que 10 segundos a pessoa começar a tentar procurar alguém que está olhando para ela. Entendeu? Porque na verdade o observador ali está se influenciando. Isso é o que eu penso, não tenho como comprovar em relação a isso, mas assim, há pelo menos um direcionamento que eu posso usar isso como uma referência de que você está assim de alguma maneira influenciando isso. E isso não é nada demais, assim. Nós temos, por exemplo, 5 sentidos, mas nós temos 5 sentidos porque a gente decidiu evoluir nas nossas materialidades 5 sentidos. Mas pode ter muitos outros, entendeu? Tem cara que não enxerga e vê com o ouvido. Acho que vocês devem saber disso, né? Tem cara que ele consegue fazer som como se fosse um morcego. E ele, ao fazer esse som, ele consegue enxergar as coisas, né? Tem esse maluquinho aí, né? Ele faz... E ele consegue. Pegaram esse cara, botaram num lugar escuro, vendado. Ele foi dentro de uma caverna totalmente escura. Ele foi para um lado e saiu do outro sozinho. Entendeu? Isso porque, na verdade, nós temos... E isso que é interessante também. Todo ser vivo na Terra, ele tem os genes lá
de todos os outros seres. Alguns lá são desligados, não funciona, é basicamente só aminoácido lá e tudo mais, e os que são necessários para que te evolua da forma que te evolui, tá funcionando. Mas é normal que em algum momento haja algum tipo de ligação, que haja uma célula não, né? No caso lá na nossa estrutura do DNA, que há alguma coisa que modifica em relação ao outro. E isso tem a ver com a minha compreensão de Deus só pro seguinte, eu não sei. Eu sempre parto dessa questão assim, eu nunca consegui achar uma resposta tão óbvia que dissesse assim pra mim mesmo, ó, existe ou não existe. Então a fé, ela parte do princípio é o seguinte, você acredita. Eu poderia não acreditar, mas para não acreditar eu tinha que ter certeza que não existe. Essa é a minha forma de pensar, né? A outra coisa também, eu me esqueci, vocês podem continuar falando. Não, a questão do cérebro, né? Você tem as duas partes do cérebro e elas basicamente são duas personalidades diferentes, que trabalham bem juntas, né? Mas muitas vezes elas são antagônicas, sabe? Sim. É basicamente como se você tivesse duas consciências trabalhando ali dentro. Então, quem é você, certo? Aí junta com o que eu falei anteriormente, de que nossas células estão sendo substituídas o tempo todo, e que basicamente, se eu não me engano, se em 7 anos você já é basicamente outra matéria, são todos átomos totalmente novos, você deixou de ser você? Não, porque no caso da informação ela consegue ser guardada, né? É, mas por exemplo, vamos pensar uma coisa mais didática. Você tem um teletransporte, certo? Você falando vai, sobre isso aí. Você vai separar todos os seus átomos e vai juntar tudo em outro lugar. Você ainda é você? Olha, conversando com algumas pessoas, as pessoas chegaram à conclusão que não era a mesma pessoa, era outra pessoa com as informações de outra. E aí eu te pergunto... Isso também porque a gente não sabe se a informação vai, né? E se simplesmente juntar as células e cair só um corpo lá do outro lado? É, que na verdade essa é a questão. E digamos que toda vez que a gente dorme, certo? Se a gente acordar basicamente um clone da gente com a mesma memória, a gente nunca vai saber. É. Agora sim, a consciência, ela é subvalorizada, assim, e principalmente o inconsciente, por a gente não fazer tanto acesso dele. Eu faço uso da meditação na minha vida, né? Recentemente, né? Há uns 2 meses eu tô começando a meditar. Você começa naquele nível meio easy, fazendo aquelas meditações guiadas, até um momento que você começa a perceber que tem lá realmente aquelas ondas do plano alfa e tal, onde você começa a ter sensações diferentes, o seu corpo reage de maneira diferente, onde você começa a perceber que você tem uma condição, por exemplo, de conhecimento celular. E a besteira, respiração, por exemplo. Você melhorar a sua respiração, por exemplo, você libera mais glóbulos brancos, e ao liberar mais glóbulos brancos, o que os glóbulos brancos fazem? Eles fazem um scanner do teu corpo. Pô, será que o teu órgão aqui tá funcionando direito, o teu pulmão e tudo mais? Faz isso. É uma forma muito... faz assim, dá 20 respirações, certo? Puxando o teu ar inteiro, depois solta e tenta guardar assim, uns 20% daquilo tudo que tu guardou. Faz isso 20 vezes, depois que fizer na 20ª vez, tu vai começar a sentir alguma coisa muito estranha. É uma sensação tipo que não dá pra explicar porque não é uma coisa que a gente faz. Mas você sente como se alguma coisa tivesse tipo internamente mexendo em você. São basicamente os glóbulos brancos que estão passando na tua corrente sanguínea, que aí obviamente vai passar por todos os teus órgãos e de certa forma ali ele tá escaneando o teu corpo. Isso é uma questão inconsciente. O teu coração tá batendo o tempo inteiro e tu não tá dizendo assim, bate coração. Né? Nem faz parte de até uma música, né? Voltando... É uma música. Bate coração. Voltando a alguns capítulos anteriores, eu tava falando sobre ateísmo e fé, que eu disse que me arrependi um pouco de ser... Bem alto, no horário de saída da igreja. Disse que eu me arrependi um pouco de ser ateu, né? Que eu realmente não queria ser ateu. É só sou ateu porque eu não consigo não ser. Tem que te abraçar, vai ser legal. Eu simplesmente não consigo não ser. Mas assim, a fé é algo valoroso, sabe? Tipo, você ter fé é uma coisa que vai facilitar na tua vida. Por exemplo, eu tive um amigo que teve câncer. E as pessoas se apegavam na fé para poder superar aquela situação, inclusive ele, sabe? E já eu não. Eu não tinha isso para me apoiar, sabe? Eu perdi meu pai por câncer recentemente e eu posso lhe dizer que isso fez toda a diferença, porque não foi só a doença dele. O câncer é uma doença tão maldita, porque ela não destrói só... Ela vai matando a pessoa, mas ela destrói a família. Todo mundo que gosta daquela pessoa sofre. Sim. Aquele homem que era o cara mais forte do mundo pra você, de repente ele é um bebê que agora tá usando fralda e tá se urinando e se defecando na sua frente, e você tem que levar ele pro banheiro e ele tá chorando porque dentro dele tá sentindo muita dor, ele tá defecando sangue, por aí tal. E os seus problemas na vida não param, e as pessoas, obviamente, ninguém vai saber o que você tá passando, e às vezes a pessoa é grosseira com você porque você de repente não prestou atenção onde deveria deixar o carro, e a pessoa não teve uma noção que seu pai tá morrendo.
E isso é uma coisa que, por exemplo, eu passei por um inferno astral de 2 anos, que foi assim, eu comi o pão, não só que o diabo amassou, mas ele cagou em cima do pão também, vomitou e depois deu pra eu comer, dando na tapa na minha cara. Os 2 últimos anos foram assim. E tipo assim, chega uma hora que você só pergunta assim, no meu caso, assim, Deus, o que foi que eu fiz? Qual é o problema? Que mal foi que eu fiz pra todo mundo pra estar tão fudido assim? Mas é bom você pelo menos ter essa conversa, né? Sim. Você realmente tenta entender que e tentar tirar algum sentido daquilo tudo. Bagulho. Mas se fosse eu, ia pensar, pronto, me fudi, a vida é assim, estamos aqui pra se fuder. Ó, o dia mais difícil, o dia mais difícil da minha vida, meu pai morreu sem saber que tava com câncer e minha família decidiu não contar pra ele. Ele já estava muito mal, ele sentia dor porque eu dei uma metástase óssea, já passou pro corpo dele todinho, basicamente como se o corpo dele estivesse quebrando os ossos lá dentro e principalmente se alojou na medula dele. Então era assim, era uma dor que ia pra ele, chorava e gritava. Meu pai chegou a tomar 12 morfinas por dia, 12 injeções de morfina, pra tentar... Meu pai chegou um dia que disse assim, meu filho, eu só queria dormir. Meu pai passou tipo, os últimos 4 meses da vida dele sem dormir nem um pouco da vida, porque ele não conseguia, a dor não deixava. Mas teve um dia que ele chegou pra mim, eu cuidando dele de madrugada, ele disse assim, meu filho, será que eu vou ficar bom um dia? E você sabe que ele não vai ficar, porque o médico já disse, é terminal. Mas ele não sabia. Tudo que ele queria dizer, eu só quero ficar bom. Nessas horas você só pensa assim, velho, se eu não tiver fé, eu vou me jogar na frente de um ônibus agora, porque eu não aguento mais. Sabe? Tem coisas que não dá. A verdade, assim, eu acho que no meu caso, assim, chega uma hora que eu acho que às vezes não é opção. Ou você tem fé, ou você diz assim, velho, não tem por que tá aqui. Porque assim, você até pode ter uma vida boa, mas isso aqui é pra 1% da pessoa, do mundo. E olha assim, as pessoas que ainda têm tudo na vida, elas ainda sentem falta de alguma coisa. Pois é, então a gente conclui que é bom ter fé, né? No meu caso, né? Eu não diria que pra outra pessoa assim, seja. é claro que nenhum fanatismo é bom, mas fé acaba te ajudando em alguma coisa na tua vida. Agora assim, por exemplo, quando a pessoa ela quer fortalecer a fé dela, ela faz o quê? Ela lê a Bíblia, né? Agora, quando um ateu ele quer fortalecer a sua crença ateística, o que é que ele faz? Ele lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia. Então, existe um ponto que eu considero, porque assim, eu não sou uma pessoa que ignora a não existência, entendeu? Tipo assim, pode ser que não exista. E é por isso que a minha fé se fortalece muito sobre a ideia da ótica de que eu não tenho como saber se não existe. Mas assim, as pessoas estão em cima do muro. Não, eu acredito em muito, sim. Até uma coisa que eu falei em outro podcast, assim, no meu caso, nunca foi dúvida de ele não existir. Porque assim, quando eu era criança, algumas crianças têm amigo imaginário. O meu era Jesus. Então, só para vocês terem eu queria ser padre, entendeu? Então, um bagulho assim. E eu queria ser padre muito porque eu sentia... Eu vou precisar te interromper, cara. O que é que tu e teu amigo imaginário costumavam fazer, assim? Cara, se eu quer saber, de verdade, eu tinha depressão com 3 anos de idade. E eu já sabia ler, já sabia escrever. Eu li Kafka com 3 anos, né? E eu ficava pensando, a vida é uma merda. Tipo assim, eu não quero viver. E ele disse assim, filho, você vai descobrir que a vida vai melhorar muito ainda pra frente. Entendeu? Esse teu amigo imaginário? Meu amigo imaginário. Meu pai batia na minha mãe, meu pai era alcoólatra. E era muito mas, tipo, pobre. Tu brincava com teu amigo imaginário? Não, a gente só conversava. Eu não era criança de brincar. Eu era uma criança autista, então basicamente eu não falava, eu ficava no canto me balançando. Aí ele era Jesus, né? Jesus não ia brincar contigo assim, tipo, ei, vamos jogar uma bola. Eu acho que... Não, a gente desenhava. A gente desenhava. Jesus é mais sério. Será? Um exemplo disso é que todos os meus desenhos na infância eu desenhava Jesus, assim, tipo, fazia desenhos. Então assim, sobre essa questão da fé, as pessoas confundem muito fé com doutrina e fé com religião. São coisas que assim, andam juntas para algumas pessoas, entendeu? Por exemplo, o budismo ele é uma doutrina, mas o budismo ele não é uma religião, entendeu? O budismo ele diz assim, ó, encontre a verdade dentro de você. Ninguém te diz como é que tu vai achar isso. A elevação não se dispõe a um livro, por exemplo, é uma experiência que é tão pessoal. N pessoas eu já conheci que estavam dentro da igreja e diziam assim, ó, eu tento sentir Deus, mas eu não consigo. Porque na verdade, na minha opinião, a experiência com o divino, ela advém de uma questão totalmente intrínseca, assim, algo muito pessoal. E às vezes pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo disso, assim, o Ayrton Senna dizia que sentia Deus correndo Fórmula 1. Ele disse que um dia ele correu, ele estava em um nível tão alto de concentração que ele se viu fora do corpo dele, fora do carro.
E ele começou a ver o corpo dele fora do carro e ele começou a ver tudo branco. Ele fez a volta mais incrível da história da Fórmula 1. Tipo assim, ele foi 1 segundo mais rápido do que o Alan Prost, que tinha o mesmo carro que ele, e um cara tão talentoso quanto. Ele disse, eu nem sei como foi que eu fiz, mas eu sei que Deus disse que era pra eu fazer e eu fiz. Então assim, nem todo mundo anda de Fórmula 1. Mas o problema, muitas vezes eu vejo assim, eu te dou uma doutrina, funcionou com o Chiquinho lá. Pô, essa ideia funcionou há 5.000 anos atrás, entendeu? Como é que ela vai funcionar com você que, sei lá, tá pensando em jogar Magic, tem a namorada e tal. São outras realidades, e essas realidades não se encaixam com o pensamento, por exemplo, de não roubarás, não matarás e tal, porque o homem, por exemplo, já sabe que matar pode ser uma necessidade, roubar pode não ser uma opção, entendeu? Então, assim, Jesus já era diferente. Eu tenho mais conceitos cristãos, inclusive, do que ideias religiosas. Porque Jesus, ele nunca disse não faça nada. Ele disse assim, ele nunca falou uma coisa específica. Ele usava parábolas. E as parábolas eram o quê? Eram ideias, eram conceitos. E esses conceitos, se você for pegar os conceitos de Jesus, funcionam para aquela época e funcionam para agora. Existe uma questão que é muito interessante de Jesus, é que Jesus é inquestionável. A única coisa que você pode questionar de Jesus é se ele existiu ou não. Porque se ele existiu, é inquestionável que ele foi o Filho de Deus. Porque existe um ponto nele. Não sei se você assistiu o Deuses Americanos. Sim. Assistiu? Lê o livro. Tem um episódio que o cara lá, ele vai falar com um Jesus, porque existem vários tipos de Jesus. E ele pergunta pra ele assim, como é que você tem fé? Aí ele fala, cara, eu não sei, eu sou a própria fé. Tipo, eu nunca me perguntei por que eu tenho fé. E o interessante é isso, é porque Jesus é um Deus que tem fé em si mesmo. Enquanto que os outros deuses precisam da fé dos outros para fazer com que ele acreditem que ele é, Jesus acredita que ele é o próprio. Porque diz que é o Deus judaico, que eu sou, que significa o ele. Ou seja, ele é o ele é aquilo tudo. Nesse ponto é que eu parto do princípio assim, religião pode te conectar em algum momento a um pensamento divino, mas ele não vai te ajudar a encontrar Deus. Porque, na verdade, as pessoas, elas discutem muito se Deus existe ou não, certo? Mas ninguém discute se Deus é o típico pintado lá pelo cristianismo, ou se ele pode ser uma coisa assim mais voltada, mais como foi pintado pelo Lovecraft. Tipo assim, será que Deus é uma entidade realmente boa, o amor e etc, mas será que não pode ser assim? Será que Deus realmente pode existir, mas ele pode ser cruel? Sabe? Tipo assim, vamos fazer esse exercício aqui, a gente não tá falando mais de fé nem nada, mas vamos lá, né? Se a gente digamos pegar... que Deus exista e ele é um Deus seja cruel, isso é faria fácil sentido? Demais, muito. Isso é muito fácil de se imaginar. Se ele for cruel, ele não é cruel para quem acredita nele. Ele é cruel. Será? Porque eu já vi muito crente sofrendo pra caralho. Se você parte do princípio que você vai glorificar aquele Deus, todas as atitudes deles estão pautadas pelo fato de ele ser Deus. Então ele não é cruel. Mas você sofre, ele está sendo cruel com você. Ele próprio faz isso com ele mesmo no conceito cristão. Ele se faz como um homem para sofrer como um homem e sofre mais do que todos os outros para sofrer teoricamente para poder pagar os pecados. Enfim. Mas o ponto é, ele não é... A partir de Jesus, o conceito cristão é o seguinte: a partir de Jesus, Deus não é mais insensível ao sofrimento humano. Ele precisou nascer homem para entender o que é ser homem. Não, mas isso é um conceito cristão. Isso é um conceito cristão. Tá falando disso, não. Pois é, estou partindo desse ponto. Se a gente partir por um princípio que na verdade ele é uma força cósmica, pronto, aí você vai entrar o seguinte, que crueldade é um conceito humano e não divino. Sim. Então depende do que você vai... Por isso então, que eu tô dizendo. só digamos que ele realmente é uma criatura cósmica, né? Se tu pisar numa formiga, você é cruel? Depende se a formiga disser que é pra ela é cruel. Tu não tá vendo a formiga, ela simplesmente existe ali. Então ele pode ser um horror cósmico, uma criatura que basicamente ignora e acha a gente insignificante, sabe? Pegando essa questão da formiga, pode ser que esse Deus não seja cruel, pode ser que seja cruel, mas crueldade é exatamente isso. Somos nós que vamos dizer que é cruel, porque está ignorando a gente. Talvez a gente não seja mesmo nada para essa pessoa. Então digamos que as atitudes dela sejam condenáveis por nós. Ou seja, para nós, as atitudes dessa entidade onde o budismo entra nessa questão. O budismo, ele diz que existe o Dharma, que é um lugar de elevação, onde não existe uma consciência, mas onde todas as consciências se unem numa só, onde você não sabe a diferença onde começa você e termina o outro.
Na ideia do Dharma, na verdade, é que Deus não é uma força consciente, ele é todas as consciências. Na religião Cherokee, ele dizia o seguinte: como é que pode só o homem ser feito a imagem e semelhança de Deus e os outros animais? E os outros seres são o quê? Na religião Cherokee, ele dizia o seguinte: existia um grande espírito, até que um dia ele se materializou. O espírito que ficou no céu se transformou nas aves. Aquele que ficou na terra se transformou nas aves. Aquela que continuou em mutação virou os seres que transitam por ali, que pousam na água, virou os peixes. Isso quer dizer que todos os seres compactuam da mesma semente espiritual. E quando você morre, você se eleva novamente a um ponto espiritual e se divide mais uma vez e vai se dividindo, o que é teoricamente o próprio conceito da existência universal, onde uma coisa não acaba, na verdade, ela se transforma. Tô achando a Jamile muito calada. Tô pensando no assunto, tô ouvindo vocês. Não tá, acho que você já está alcoolizada, é isso. Eu acho que não. Terminou nem o primeiro copo. Eu acho que não, viu? Eu acho que acho que... Mas ó, você tá toda caracterizada de bruxa. De certo? bruxa. Então, Certo. o que você tem a dizer? Por que bruxa? Entre todas as fantasias, por que você escolheu bruxa? Fábio e seu cristianismo, se prepare. Eita. Eu gosto do conceito de bruxa ligado ao conceito feminista. Porque quando você pega o que eram realmente as bruxas, eram mulheres de outra cultura em que tinham conhecimentos que não eram permitidos ou não eram tidos pela Igreja Católica. Então, quando você pegava uma pessoa que conhecia um medicamento que não era de conhecimento da Igreja Católica e ela fazia uma, abre aspas, poção, fecha aspas, que curava uma doença que os médicos tradicionais, padres, não conseguiram, então ela era taxada como bruxa. Por quê? Porque ela possuía um conhecimento que não era para ela ter. Aí ela ganhava prêmios e era aclamada pela população, né? O prêmio dela eram folhas secas. Ela recebia o calor, na verdade. Era. Recebia o calor do povo. Lá os gregos recebiam o fogo, né? O pessoal erguia um poste pra ela, né? Exato, erguia uma estátua pra ela, colocava lá, todo mundo se reunia na praça e dava aquela premiação maravilhosa pra ela que ela nunca ia esquecer. Chegou um ponto em que as bruxas, na verdade, chegaram a ser qualquer mulher que eles quisessem. Exatamente. Tanto Chegou que a um ponto em que as bruxas passaram a ser toda e qualquer mulher que ia contra as regras da monarquia, dos poderes ou as regras da igreja. Tanto que os símbolos que nós temos como símbolos de bruxa são a vassoura, o caldeirão, a colher de pau, são coisas de cozinha e são coisas relacionadas à limpeza de casa. Nunca tinha pensado nesse detalhe? Nunca tinha pensado, pois nesse detalhe. Então, quando você vive numa sociedade patriarcal e você é uma mulher consciente, você está sempre, o tempo todo, todos os dias da sua vida pensando nesse detalhe. Então, eu gosto muito do conceito que a sociedade feminista atual deu à bruxa, que eram mulheres de conhecimento, mulheres que iam contra os dizeres, querendo ou não, mas elas iam contra aquela sociedade que oprimia, porque mulher não podia ter conhecimento nenhum, e que elas eram, acima de tudo, livres de tudo aquilo que era imposto. Assim como existe Santa Bruxa também, né? Então, eu gosto do conceito de bruxa por causa disso. Empoderei a mim. A religiosidade... Bruxa. Ela tem... A religiosidade... Eu já fiz essa frase que eu falei outro dia também. Eu não acredito em maldade humana, eu acredito em maldade corporativa. Certo? Você associa pessoas e ali é a maldade máxima. Então é o seguinte, Joana d'Arc, ela foi queimada como bruxa, mas dias depois virou santa. Porque ela serviu a um propósito que era basicamente usada pelaquela igreja. Naquele momento, quando ela não serviu aquele propósito, ela é bruxa, depois deixou agora bruxa é santa. Se a gente falar de igreja, a igreja usou muitas pessoas e depois eliminou elas. Se a gente for para as cruzadas, por exemplo, as cruzadas eram uma forma de controle populacional. A igreja viu aquele povo crescendo e se reproduzindo, o que é que a gente vai fazer com esse povo? Não tem mandar os povos pra morte. Exatamente, bora mandar eles numa cruzada aí. A gente começou esse podcast super animado e feliz, agora é só desgraça, né?
Não, a gente começou, a gente decidiu começar esse podcast por uma polêmica. Foi, é o que essa polêmica tá fazendo lá? Não foi animado, não. A Eu só intenção queria dizer, foi alfinetar. Só queria dizer que a gente começou, você ainda tava nesse primeiro copo, tá pela metade, e o prato de batata não tinha nem chegado ainda. Tá frio já a batata. tá nem pela metade. Alguém quer comer alguma coisa?